Você já viu essa foto? Um homem de olhos fechados, mão na cabeça, escrevendo página atrás de página, como se alguém estivesse ditando cada palavra para ele. Virou símbolo do espiritismo brasileiro, virou meme, virou, para muita gente, prova de que existe vida depois da morte. O nome dele é Chico Xavier. Por décadas, esse gesto foi lido como transe, como êxtase, como concentração mística. Só que o advogado Haroldo Dutra, que estuda o espiritismo de perto há anos, está prestes a contar uma versão bem mais simples desse gesto e uma coleção de histórias que, segundo ele, ainda hoje impressionam quem ouve pela primeira vez. Guarda esse detalhe porque ele muda a leitura de tudo que vem a se seguir. Vamos falar Um sobre... Einstein. Mas você falou do Chico Xavier, vamos falar sobre a história dele, cara, que é muito fascinante. Quem é esse cara e por que a importância dele? Porque tudo que você pensar em termos de mediunidade, em Chico Xavier é superlativo. A gente tem uma imagem, coloca a foto dele, nem essa tanto. Dele com Pinga Fogo. Aquela famosa imagem, né, dele com a mão na cabeça aqui e escrevendo, né? O método dele era escrever. Ele escutava ou vinha direto na cabeça dele? Como que é o processo? Mas fala sobre a vida dele, eu queria conhecer mais sobre ele. Primeira coisa, você veja que ele tem problemas sérios nos olhos. O quê? O Chico, ele tinha vários problemas oculares, vários. Não era Aquela cego? Não, ali ele tinha, naquele olho ali, aquele esquerdo, né, pra gente o esquerdo, eu acho que ele tinha 10% de visão. Tá. No olho de cá ele devia ter uns 30% de visão. E mais uma hipersensibilidade à luz. Então esse gesto dele de fazer assim é por causa da hipersensibilidade à luz. Ele está tampando para se concentrar também, né? Para se concentrar e para não doer os olhos. Entendi. Tem nada de místico. Eu achei que era alguma coisa. Não, era só para tampar aqui, ó, por causa da visão dele. Repara no que acabou de acontecer. Um gesto que virou ícone místico tinha, na verdade, uma explicação bem mais simples. Baixa visão nos dois olhos e sensibilidade à luz. Nada de transe, nada de concentração espiritual. Isso não prova nem desmente a mediunidade de Chico Xavier. Só mostra como a fé e a repetição enchem de sentido um detalhe que, no fundo, era físico e verificável. Vale guardar essa distinção, porque a conversa agora vai para um território bem mais difícil de checar. Cerimônia oficial, décadas atrás, em que ele teria feito algo que, se verdade, é complicado explicar por acaso. Só pra... E quando que ele começa? E aí, tem vários processos nele, olha só. Tem o processo em que a mão dele se move, e ele não sabe nem o que está escrevendo. Ele tinha um processo de ouvir. Ele tinha um processo de ver e conversar. Só que é superlativo. É superlativo. Ele veio receber uma cidadania em Campinas. Aí tá a cerimônia da cidadania honorária, né? Sim. E aí, Vilela, ele disse assim, olha, eu não gosto de fazer isso, mas os espíritos estão pedindo para eu fazer, para descrever quem está aqui. E ele começou a citar nomes, Vilela. Isso está gravado. Ele começou a citar nomes e as autoridades que estavam presentes falaram assim, cara, esse é o fundador da cidade, esse é o fulano, não sei o quê. Cara, ele citou mais de 100 nomes. É assustador. É assustador. Assombroso. Sem nomes citados de cabeça, para pessoas que ele nunca tinha visto, numa cerimônia com autoridades presentes. É uma história e tanto. E Haroldo faz questão de dizer que ficou registrada em gravação. Mas repara, a gravação prova que alguém falou aqueles nomes ali, naquele dia. Sozinha, ela não prova de onde veio a informação. Pode ser exatamente o que o Espiritismo descreve. Pode ser outra coisa, coincidência, memória, contexto que a gente não tem acesso agora. Essa dúvida, porque ela volta mais para frente. Por enquanto fica o relato. Uma plateia de queixo caído e um homem descrito como um caso fora da curva. Então, assim, é um ponto muito fora da curva, sabe? Muito fora da curva. Eu acho que seres como esse vêm aqui, e mais a bondade, né? Abdicou de tudo,
estava sempre ajudando o próximo. Então é um ponto fora da curva. Essas pessoas que vêm, Jesus, várias mensagens lindas, né? Poemas. Realmente, esse aí é fora da curva. E como que foi a vida dele? Foi Ele muita luta, ao né? final Aí foi você vê a questão doença. da argila, né? Você vê a questão da argila, o tempo todo ali, moldando, tendo que lidar com uma série de dificuldades, né? Mas é uma pessoa muito doce, né? Pessoa muito bondosa, e eu acho que ele foi superando ali os obstáculos e foi produzindo um fenômeno. Ponto fora da curva, figura abnegada, vida de sacrifício. Repara como o relato já vem com a conclusão pronta antes da gente sequer analisar os fatos. Isso é comum em qualquer biografia contada por quem admira, seja de um santo, seja de um artista. Não invalida a história, mas pede um pouco mais de cautela antes de aceitar a versão inteira de uma vez. O que vem agora ajuda a testar essa admiração. Um episódio em que, segundo o relato, Chico teve a chance de lucrar com o próprio dom, orientado por uma figura espiritual que escolheu um caminho completamente diferente. Vale prestar atenção em como essa história é contada. E ele, qual que era o mestre dele? Quem ele escrevia? Ele tinha um guia, né? Um guia espiritual, que é o Padre Manuel da Nóbrega, um dos fundadores da cidade de São Paulo, que se identificava com o pseudônimo de Emmanuel. Exato, Emmanuel. Esse era o que conversava e orientava ele. Conduzia ali, tá? Até para se proteger, né? Se proteger. Porque tinha muitas ciladas, né? Por exemplo. Uma vez chegou um grande empresário e falou assim: Chico, meu segundo filho morreu num acidente e eu queria que você recebesse uma mensagem dele. E o Chico falou assim: mas não é assim que funciona. Eu não ligo para lá. O telefone só toca de lá para cá. Ele falou: não, Chico, você não está entendendo. Abriu o paletó e tirou um talão de cheque. Eu preciso receber uma mensagem do meu filho. Aí o Chico falou assim: não, meu irmão, você não está entendendo. Eu não tenho como provocar uma comunicação. A iniciativa é de lá para cá. Ele falou: Chico, quanto que você quer? Ele falou assim: eu quero que você guarde o seu talão de cheque, porque o seu primeiro filho morreu num acidente de moto, porque você deu todo o dinheiro para ele, nunca ensinou disciplina. Rapaz, começou a descrever tudo. E o seu segundo filho, vocês estão processando o caminhoneiro, mas o caminhoneiro não tem culpa. Porque aconteceu isso, isso e isso. O cara ficou assim, ó. Guardou o contra-cheque, o talão de cheque e foi embora. Né? É um negócio absurdo. É assim, surreal. Surreal. É que só dinheiro, e mesmo assim, entregar uma verdade dura que ninguém tinha coragem de dizer. É esse contraste que sustenta boa parte da fama de Chico Xavier, mais até do que o fenômeno em si. De novo, isso é testemunho contado décadas depois, sem gravação, sem terceiro imparcial confirmando os detalhes exatos daquele encontro. O que fica, de concreto, é a descrição de um padrão. Segundo quem conviveu com ele, nunca cobrou, nunca vendeu resposta, nunca usou o dom como moeda. Fica a pergunta: o valor dessas histórias está na exatidão de cada detalhe, ou no tipo de caráter que elas retratam? Ainda escala mais essa ideia. De falar nomes, ele vinha na cerimônia de cidadania honorária, ele olhava para nunca te viu e falava: Vilela. Chamava todo mundo pelo nome. Falava da tua vida. Tudo. Porque os espíritos eles têm ajudavam acesso. ele. Não, ali, mas aí é assim, porque também nós não podemos imaginar que os bons espíritos são gente à toa que está à nossa disposição para ficar satisfazendo nossa curiosidade. Por que eles faziam isso com o Chico? Porque ele é um missionário que estava aqui para mostrar que nós somos imortais. A missão dele era trazer a prova de que nós somos imortais. Então os espíritos faziam isso no sentido de semear essa ideia, por isso que isso acontecia, não era por curiosidade, né? Senão não imaginar os espíritos tudo à toa lá, falar: ai, quem que eu vou entreter agora? Não é assim, né? Eles têm mais o que fazer. No caso dele, do Chico, faziam porque sabiam que aquilo ia impactar. Caso das mães, né? O quê? Tem um senhor aqui. Se a missão dele era, segundo o relato,
provar que a gente continua existindo depois da morte. Faz sentido que as histórias mais fortes envolvam quem perdeu alguém. E é aqui que a conversa muda de tom. Duas famílias, duas mães, duas cartas. Antes de ouvir a primeira, vale lembrar de um princípio simples. Quanto mais específico e mais difícil de explicar por acaso for um detalhe, mais forte ele parece como prova. E também mais difícil fica de auditar depois que o momento já passou e só resta a lembrança de quem estava na sala. Reparem quantos elos dessa corrente dependem só da palavra alheia. Eu só não vou citar nome, tá? Claro, claro. Era uma família judaica aqui de São Paulo, muito rica, e perderam um filho de 22 anos. Vilela, esse pai ficou tão transtornado, porque primeiro que o filho homem para um judeu é uma coisa muito forte, né? E a morte foi assim, uma morte brutal, um acidente. Esse pai ficou tão transtornado que dava 6 horas da tarde, ele ia para o cemitério e dormia em cima do túmulo do filho. Cara. Ficou translocado. E aí um amigo deles falou assim, vocês precisam ir em Chico Xavier. Não, mas nós somos judeus. Não, vocês têm que ir no Chico Xavier. Vilela, eles foram no Chico. Aquelas reuniões começavam, né, de tarde e até na madrugada. E o Chico recebeu uma mensagem do filho. Agora, detalhe. A mensagem estava em hebraico. Um trecho da mensagem em hebraico. Então, a hora que o Chico, porque o Chico gostava de ler as cartas, ele recebia todas, a hora que encerrava, ele levantava e lia as cartas. A hora que ele falou o nome do filho desse homem, ele e a mãe começaram em prantos. Aí ele falou assim, eu preciso que o senhor venha aqui porque está em hebraico. Eu não sei hebraico. O pai pega a mensagem e lê o trecho em hebraico. Na mensagem, ele cita a família inteira. Mas o mais impressionante, no final da carta, o filho fala assim. Isso está no documentário do Chico, viu? Na Disney Plus. O documentário, que eu sou um dos entrevistados, inclusive, do documentário. Como chama? É Chico Xavier. Só Chico Xavier é o documentário da Disney Plus. E quando no final da mensagem ele fala assim, pai, e agora eu vou me despedir, eu só quero te falar uma coisa. Quando o senhor deixa a mamãe em casa para ir lá dormir no meu túmulo, eu fico com a mamãe, viu? Você tá lá sozinho. Olha só. É absurdo, né? É. Você tá no lugar errado. Né? Então, esse homem foi entrevistado. Eles são entrevistados nesse documentário. Cara, ele fala assim, olha, eu sou judeu, mas Chico Xavier para mim é uma coisa que para mim é uma coisa à parte. Ninguém venha falar mal do Chico. Desse jeito. Uma carta em outro idioma, lida por um homem que não fala esse idioma, citando a família inteira, é o tipo de história que, para quem acredita, encerra qualquer dúvida. Só que o que resolve a incerteza para quem estava na sala, sentindo aquilo ao vivo, nem sempre resolve para quem ouve o relato anos depois, sem ter visto o papel nem ouvido a voz de quem lia. A próxima história é ainda mais fechada. Uma frase que só existia entre uma mãe e o filho dela, dita em segredo, sem testemunha nenhuma. Segura essa ideia porque é exatamente esse tipo de detalhe impossível de adivinhar de fora que sustenta a fé de quem vive isso de perto. O impactado que ele ficou. Mas isso era direto, assim, detalhes. A Anaí Belo. O que tem? Ela perdeu o filho, né? Situação trágica também. Sim. E ela conta, isso é uma entrevista dela com a Hebe, né? Ela conta isso pra Hebe. Ela foi lá no Chico, recebeu a carta, e aí tem um trecho da carta que o filho fala assim, mãe, aquele dia, quando eu falei que eu não ia, eu tava só brincando. Cara, isso, ela desaba a chorar na entrevista. Aí a Hebe fala, Naí, o quê? Mas o que é isso? Ninguém entendeu nada. Ela falou assim, antes dele morrer, era véspera de Natal. E a gente falou assim, filho, não vai. Passa aqui com a gente. Aí ele falou assim, não mãe, eu não vou passar a ceia de Natal com vocês. Era mentira, ele ia só sair para encontrar, depois claro. Ia voltar e tal. E aí sofre um acidente e morre. E isso foi uma conversa que ninguém presenciou. Foi uma conversa da Anaí Belo com o filho. E na mensagem ele coloca isso. Quando eu falei para você que eu não ia, eu estava brincando. Só ela entendeu.
Quer dizer, um negócio cifrado, né? É legal. Um código que só uma mãe reconheceria. Se for genuíno, é dessas coisas que não tem preço. Se não for, pertence à mesma família de coincidência emocional que a gente sempre quer aceitar quando está de luto, porque o consolo importa mais do que a prova. De qualquer forma, esse tipo de história sempre esbarra numa pergunta bem mais antiga. Existe permissão religiosa para isso? Várias tradições têm trechos que proíbem falar com os mortos, inclusive a própria Bíblia. E é justamente essa contradição entre uma fé que proíbe e fenômeno que promete conforto que o convidado tenta resolver a seguir com uma lógica de advogado que é no mínimo criativa. A parte mais polêmica que eu acho são as citações na Bíblia que deixam muito claro para não se comunicar com os mortos, né? Qual que é a tua interpretação sobre isso? Depende, viu? Só tem uma, né? Que é uma proibição de você consultar os adivinhadores. Agora, Vilela, raciocina comigo. Eu sou da área jurídica. Então, digamos que amanhã alguém no Congresso faça um projeto de lei proibindo você de gravar esse podcast levitando a mais de 10 mil metros de altura. O que você vai achar desse projeto de lei? Ele está proibindo você de gravar esse podcast levitando a 10 mil metros. Tá bom, eu consigo fazer isso. Não levito mais. Então tem uma regra no direito que é o seguinte: você só proíbe o que é possível. Então eu sempre digo isso aos meus amigos evangélicos, que eu tenho muitos. Amigas, amigos, pastores, muitos. Meus amigos pessoais. Queria mandar um abraço aqui, pastor Enéas, meu irmão querido. Se proibiu, é porque é possível. Se proibiu, é porque é possível. Sim. Tanto que o Saul se manifestou. Se proibiu é porque é possível. Por que proibiu? Por quê? Por causa dos perigos. Então, existia comunicação com os mortos naquela época e foi necessário dizer que... Negócio virou uma bagunça. Negócio virou uma... Qualquer coisa... Aí Moisés chegou e falou, ó... Parou. Chega desse negócio. Tá proibido. Vamos... Repara a virada de raciocínio. Se algo é proibido, então pelo próprio argumento seria porque é possível. É uma lógica elegante, quase jurídica, mas resolve uma questão de interpretação de texto, não prova nada sobre o fenômeno em si. Discutir se a proibição bíblica se aplica ou não é um debate teológico legítimo, só que separado da pergunta que realmente importa aqui. Como alguém que supostamente convive com o sobrenatural se comporta na vida comum, longe das histórias impressionantes? E a resposta, no caso de Chico Xavier, segundo quem o conheceu de perto, é super nem. Concentrar. E que no fundo, Vila, eu gostaria até de dizer isso. Eu acho assim. Se você está aqui, é que você tem uma missão para fazer coisa aqui. Não dá para você colocar todo o foco da sua vida e ficar entrando em contato com o espírito. Sabe por quê? Porque depois que você morrer, você vai estar só com o espírito. Você vai ver espírito, ouvir espírito, né? Se você está aqui, que você tem que fazer alguma coisa aqui. A gente não pode perder o foco. Sabe? A gente tem que tomar cuidado. Nós temos deveres aqui, a gente tem responsabilidades. Vamos fazer. O contato com os espíritos é para nos auxiliar, não perder o ânimo, a coragem, o rumo, o foco. Não é para você viver exclusivamente disso. E é importante dizer, por exemplo, Chico Xavier trabalhou, aposentou, era funcionário público, nunca faltou um dia de trabalho. Mais do que isso, o irmão dele morreu, a cunhada foi internada no hospital psiquiátrico e ele ficou com um sobrinho tetraplégico para cuidar até a morte. Caramba. Então, em nenhum momento ele usou os dons espirituais dele como desculpa para não fazer o que ele tem que fazer aqui. Então a gente tem que ter cuidado. Eu acho que Moisés proibiu, primeiro porque assim, eram 2000 anos antes de Cristo, a humanidade era muito infantil. Eu acho que a gente melhorou um pouquinho, né? Então, a proibição foi contextual, ela aconteceu porque estava tendo um abuso, como tem até... Trabalhar até se aposentar, nunca faltar um dia,
e cuidar sozinho de um sobrinho com deficiência grave até o fim da vida dele. Isso não é mediunidade, é caráter. E talvez seja esse o verdadeiro ponto fora da curva na história de Chico Xavier, mais até do que qualquer nome citado ou carta lida. O que isso realmente significa é que, segundo o relato, ele nunca transformou o dom em desculpa nem em vantagem pessoal. Mas nem todo mundo trata esse tipo de contato com o mesmo cuidado, e o próprio convidado admite isso a seguir emplos usos bem menos sérios do que a vida que a gente acabou de descrever. Até hoje, tem gente que vai consultar para saber. Ai, eu devo vender o imóvel? Que carro que eu tenho que comprar? Devo casar ou não? Ah, pelo amor de Deus, tá achando que os espíritos estão lá para ficar escolhendo carro para você? E essa brincadeira que o pessoal faz do copo, essas coisas, isso é Isso proibido? acontece, se tiver um sensitivo, acontece. Mas é Acho, perigoso? eu acho perigoso, Vilela. Por quê? Eu acho perigoso porque é o seguinte, geralmente essas coisas são feitas dentro da sua casa. E de brincadeira, como uma forma de brincadeira, não uma coisa séria, né? E aí, Vou dizer que Vamos eu tenho lá. medo. os espíritos são humanos. Você sabe que você traria qualquer pessoa que você encontrar na Não. rua para dentro da sua Claro casa? que Então, não. para que você vai pegar um copo e trazer É, gente para sua casa que não tem corpo? mas funciona. Funciona. É. Em alguns casos funciona. E é perigoso. Por isso que a Copo gente é o fala. quê? O copo é só a mesa. É a mesma. Sabe a cestinha? Sei, é a mesma. É um vetor, assim, uma. Precisa do copo. Não precisa? Poderia ser um outro tipo de. Poderia ser coisa que desliga na sua casa. Sei. As coisas que acontecem, E- objeto móvel. E você vê rádio? Tem vulto. gente que fala que através do rádio ou Isso é daquela. uma coisa legal. Não é? Isso é uma coisa legal. A gente que mexe com Ou vídeo, chuvisco de televisão. a gente que mexe com vídeo, áudio, sabe que som é um ser vivo. Você seta tudo aqui, regula, de repente dá tudo errado. É. Porque nós estamos falando com onda eletromagnética, é uma matéria muito sutil. Isso é facilmente manipulado. Então eu acho que para ter um contato com a dimensão espiritual, esse tipo de frequências, ondas eletromagnéticas, são muito mais fáceis do que ele movimentar um objeto pesado desse. Muito mais fácil. Por isso que trava coisa, trava. Isso acontece demais. Acontece demais. É mais fácil para eles manipularem esse tipo de coisa. Por isso que a gente fala, contato tem que ser num lugar sério, que tem um preparo, que as pessoas estão indo ali com um propósito sério, que tem um estudo, que tem um propósito de auxílio, porque bons espíritos não vão ficar satisfazendo curiosidade de quem não tem o que fazer. Não vão. E aquelas histórias de que se quebrar o copo, o espírito fica, ele fica Mas preso no lugar. aí, Não existe isso. aí entra o misticismo, né? Porque, por exemplo, que é a coisa do Chico pôr a mão, né? Sei. Às vezes você imagina que é um problema nos olhos dele que ele colocava só por causa da... As histórias começam a inventar, a aumentar, não tem nada disso. Incorporar. Né? Não existe Não tem. Você Ninguém entra no seu corpo. É isso que eu ia falar, não entra? Não. O contato é todo pela mente. A voz Ninguém muda? assume o seu corpo. Muda a voz? Mas por quê? Porque ele usa os seus recursos, usa a sua própria mente, e é a sua mente que vai trabalhar ali o seu aparelho fonador. Entendi. Tem ninguém entrando dentro de você. Tem isso. Né? Essas coisas estão explicadas no livro dos médiuns. Kardec teve esse cuidado. Teve muita... Repara como a conversa fecha o círculo. Aquele gesto do início, mão na cabeça, virou parte de um mito maior que inclui troca de voz e algo tomando o corpo da pessoa. Segundo o relato, nada disso acontece. O contato seria só mental, sem ninguém entrando em ninguém. Mas o próprio convidado reconhece o uso errado disso. Gente recorrendo a espíritos para decidir compra de carro, de casa, até casamento, e brincando disso em casa, sem preparo nenhum, como jogo de fim de semana. É o alerta que ele mesmo faz, de dentro da própria crença. Uma coisa é um fenômeno tratado com décadas de embora bem diferente, é transformar isso em brincadeira. No fim, sobra sempre a mesma pergunta. O que aqui é fato, e o que é fé vestida de fato? Chico Xavier tinha, comprovadamente, um problema sério de visão. Isso é checável. Já os 100 nomes, a carta em outro idioma, o código que só uma mãe entenderia, isso é testemunho, contado por quem amava, décadas depois, sem prova independente.
A gente não está aqui para provar nem para desmentir. Está aqui para te mostrar exatamente onde essa linha fica borrada e deixar você decidir de que lado cada pedaço em tipo de história te deixa com mais perguntas do que respostas. Essa é a proposta do canal. Serve, porque história encoberta é o que não falta por aqui.